Bom, agora eu quero falar de uma outra questão também muito importante que tem a ver com segurança pública. O que acontece? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que as facções criminosas deveriam ser classificadas como organizações terroristas, o que implicaria em punições mais severas para os membros. Tarcísio disse também que determinados benefícios não podem ser acessíveis a pessoas que fazem parte de facções. Para o governador, a solução mais viável passa pelo aumento das penas, o que ele acredita ser uma medida mais eficaz para desestimular a atuação das facções. E a gente mostrou para vocês nessa semana aqui no 3 em 1 que a estimativa é de que o Brasil tenha mais de 88 facções criminosas atuando em várias partes do país, algumas com ligações em mais de uma região, outras concentradas em determinadas partes aqui do Brasil. A gente tem até essa ilustração novamente para você. Por exemplo, São Paulo tem uma facção, mas é uma facção muito poderosa e que tem atuação do que várias outras representadas, por exemplo, no estado da Bahia, que tem 21. Vocês percebam pelas cores também de facções que, de certa forma, se interligam em diferentes regiões do país. O que você acha dessa proposta do Tarcísio de Freitas, hein, Alangani, de se aumentar a pena, de se comparar a terrorismo exatamente para que haja uma punição maior? Você acha que isso poderia ser um passo inicial para diminuir o número de pessoas que hoje apresentam, entre aspas, interesse de se relacionar com o crime organizado? Mas com certeza é algo que eu defendo no 3 em 1 há quase 2 anos, que é o aumento da punição. Não tem solução para a criminalidade que não passe pela redução da impunidade no Brasil. A evidência internacional, trabalhos acadêmicos mostram que a criminalidade está muito relacionada com a impunidade. O bandido aqui, ele tem a certeza da impunidade. Então está correto, a solução não passa por mais dinheiro, passa pelo legislativo e pelo judiciário. Ô Piperno, o que você acha dessa proposta do governador Tarcísio de Freitas? Eu acho que ela não resolve absolutamente nada. Eu respeito quem pense assim, respeito muito, até porque é o seguinte... De fato, a gente pode, em tese, você olha e fala, puxa, enfim, se a pena foi maior, talvez o bandido, né, se iniba um pouco e tal. Mas a gente tem que, às vezes, entender... Mas não é melhor do que não fazer nada? Veja, o mais eficiente nesse caso das penas, Evandro, é fazer com que o condenado cumpra a pena. Ah, não, mas você é a favor de mais punição, então? Ah, não, eu acho assim, que não, por exemplo, olha, para tal crime a punição vai passar de 30 para 40. Eu acho que isso é inócuo. Agora, para tal crime, a punição é de 30, ele vai... Mas ter punição, é isso. A gente está falando a mesma coisa. Não, aí sim, aí sim. É que o governador dá a impressão, né, pelo que ele diz, que ele é a favor de que se aumente o limite... Na verdade, é o cumprimento da pena que deve ser mantido, né? A questão é cumprir a pena... Hoje a pessoa é condenada, mas ela não fica, né? Esse tempo todo, a não ser em crimes muito específicos. Que se já cumprisse a pena atual, sem, né, todas as exceções, já seria um grande feito. Eu também acho. Agora, além da questão do cumprimento de penas, e aí eu acho que por isso também que as propostas do governador de São Paulo, elas são incompletas, é necessário sim melhorar e muito o trabalho de combate ao crime, investigação, de elucidação de ocorrência, porque nem 10% dos assassinatos aí parece que eles têm, né, a sua elucidação. Então, veja, eu acho que a polícia, nesse sentido, tem que ser mais eficiente. Fala, Segre. Quando a gente vê esse mapa que nós mostramos de novo hoje, algum desavisado pode dizer, oh, que legal, São Paulo, mesmo sendo uma facção grande, tem apenas uma. Não é o Estado ou pela ação do Estado, e nós estamos referindo a São Paulo, todos os estados, não é pela ação do Estado que não tem mais facções. É pela ação da facção que não quer concorrente nesse Estado. É ela mesmo que combate outras eventuais facções para que não entrem no seu território. E aí tem que ter modificação do Código Penal, cumprimento efetivo das penas. A audiência de custódia é uma palhaçada. Entra antes sai o bandido do que o policial terminando o relatório. Isso não pode acontecer desse jeito. E essa questão do Código Penal deveria ser, sim, para que em determinados crimes o cumprimento seja total, absoluto e mais. Os presidiários deveriam trabalhar. A Argentina colocou essa metodologia com um resultado que está sendo muito bom, porque inclusive inibe ou diminui o déficit de presidiário. O Estado tem que colocar. Isso não é um investimento, claro, porque não tem um retorno nem social nem econômico.
E aí você tem a possibilidade de que essa reinserção da pessoa que está em cumprimento de pena possa ser através de um trabalho digno e que esse dinheiro seja guardado. Quando ele sai, esse dinheiro possa ir para uma ajuda para ele fazer alguma coisa. Isso é reincidir para a sociedade e não reincidir para o crime. Ô Zé Maria Trindade, o governador de São Paulo diz que, além de se equiparar a terrorismo, que pessoas identificadas como participantes de facções não tenham acesso às mesmas coisas que qualquer outro cidadão tenha aqui no Brasil. Você concorda com isso? Eu concordo 100% com o governador. Em nenhum momento ele propõe, e eu não concordo com essa história de ficar aumentando pena, que é assim. Toda vez que acontece alguma coisa grave, vem um grupo para cá, quando vão aumentar as penas, não adianta. A criminalidade é reduzida com a punição, ou seja, a certeza de punição. A impunidade é que aumenta a criminalidade. Não adianta colocar 100 anos de cadeia se não leva o bandido para a cadeia. E é o que está acontecendo hoje, a dificuldade, inclusive da justiça. Me disse um juiz de que não é culpa do magistrado, mas a lei determina direitos, inclusive os direitos do bandido, de responder em liberdade e assim por diante. Então, o que é preciso fazer essa correção. E eu concordo 100% com ele, que o integrante de uma facção criminosa não pode ser julgado na mesma medida de outro bandido menor. O outro bandido menor deve, sim, ser condenado e ser punido, mas o participante de uma facção ele é muito mais danoso à sociedade. E as leis foram feitas para proteger a sociedade. Esse é o intuito da lei. E principalmente essa história de ficar nessa progressão de pena para lá, progressão de pena para cá, que dá a impressão de que não há punição. O que é preciso é ter a certeza de que quem for condenado a 8 anos fica 8 anos na cadeia e pronto. A ressocialização defendo saidinha, ressocialização para depois de cumprir a pena. Cumpriu a pena, vamos fazer a ressocialização. Mas é preciso cumprir a pena. E o bandido precisa saber, é um dia de cadeia, mas certeza de que terá um dia de cadeia, reduz a criminalidade. Então o governador está certo ao dizer, não é a mesma coisa, julgar o integrante de facção do que um criminoso comum. Os dois devem ser punidos, mas de maneira diferente. Ô, Alangani, você entende que não ter acesso a algumas questões que outros cidadãos tenham também pode ser uma proposta inicial para reduzir essa situação? Pode, depende do tipo, né, de benefício que a gente esteja falando, mas sim. Né? Então, vamos falar o seguinte, primeiro, por que a criminalidade é tão elevada no Brasil? Você tem a impunidade e o acesso às armas, né? Então, entra muita arma pela fronteira, aí é responsabilidade do governo federal, que poderia fazer um patrulhamento maior nas fronteiras, principalmente aquela fronteira do Paraguai, né? E claro que esses bandidos acabam tendo aí uma série de armamentos que não estão na mão dos cidadãos comuns. Então, este é um grande problema. Ele tem arma para enfrentar a polícia e tem a certeza da impunidade. Você tem uma combinação perfeita que vai gerar o aumento da criminalidade. Em relação a outra questão, é que se você classifica esse bandido como um terrorista, é uma forma de você aumentar a punição para ele, dado que a punição para terrorismo é maior do que a punição para um criminoso comum. Correta a decisão ou a intenção do governador Tarcísio. O que foi, Segre? Eu estou pensando, tem muita lógica isso, mas aí vai aparecer um monte de deputado e senador progressista dizendo não pode ter, porque os direitos dos presos, os direitos dos bandidos. E aí eu sempre fico me perguntando qual é o direito da vítima. Alguém sofreu um homicídio, esse homicida vai para a prisão, esse homicida tem direitos, e a pergunta é, e o direito daquele que faleceu, da família? Qual é o direito? Vou tomar o exemplo, esse motorista de Uber que faleceu agora por um tiro de fuzil, estando no lugar errado, na hora errada, quando fizeram o homicídio desse delator. E aí? Vamos imaginar por um minuto que são pegos. Até agora, não sei se foram presos, pego. Aí vai dizer, não, porque o direito do bandido, os direitos humanos e tal. E o direito dessa família? A mãe, a esposa dessa pessoa não tem para dar de comer aos filhos. Tiveram que fazer uma vaquinha para fazer o velório e a sepultura da pessoa.
Então, a sociedade está muito estranha e, lamentavelmente, as leis estão favorecendo sempre ao lado errado. Que foi, Piperno? Veja, eu acho que assim, a lei para tudo, tem um monte de leis. Se elas vão ser cumpridas ou não é uma outra história. Quando alguém tenta dar um carimbo diferente para um crime igual, eu fico seriamente em dúvida sobre as intenções em relação a isso. Então, se um sujeito entra aqui e sai atirando em todos nós, ele cometeu um crime. Então, ele tem que ser condenado. Existe uma pena prevendo uma punição para esse tipo de ação. Agora, por que o outro sujeito que pode ser suspeito ou não de participar de uma organização criminosa, ele vai ter que ter uma pena diferente disso? Veja, ele vai andar com um carimbo na testa. Porque é um crime social, coletivo, Piperno, é um crime coletivo. Não é bem assim, ônibus, fazer barricada, isso é totalmente diferente. O governador tem razão. Então, uma facção que tem a coragem de pegar um ônibus cheio de trabalhadores com responsabilidade de colocar fogo, impedir as pessoas de entrar e sair da comunidade. Não é um crime comum, isso é um crime contra a sociedade que provoca o terror. São terroristas. Você pode, por exemplo, uma quadrilha que se forma agora, já querer assaltar um banco, e aí, ela é uma organização criminosa ou ela é um bando de criminosos? É muito diferente. Ela é um crime, mas uma facção é diferente ainda. Ainda assim, a facção ainda é mais danosa. E aí que está o negócio, como é que você vai definir se alguém é ou não? Veja, eles estão com muita dificuldade para alinhar um discurso em relação a esse crime que aconteceu na sexta-feira. Porque, veja, o criminoso morto era alguém reconhecidamente ligado a organizações criminosas que estava solto, negociando uma delação premiada, ou seja, ele era reconhecidamente um bandido e, enfim, os órgãos de segurança deixaram esse cidadão circular livremente a ponto, inclusive, de dispensar a guarda dele. Quer dizer, ele estava longe dos olhares das autoridades. Isso é um absurdo. Então, isso tem que ser muito bem discutido e me parece que estão querendo deixar essa questão de lado.